Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira selvagem, para dizer o mínimo. Agora na Espanha são 20 horas e 53 minutos, no Brasil 16 e 53 da tarde. A BTC mostrando a violência da sua movimentação, mas quem me acompanha aqui no canal sabe que a BTC sobe desabando, mas sobe. Gente, a BTC promoveu uma movimentação muito violenta. A gente veio beijar aqui a penúltima lower na nossa banda de VWAP semanal. Vocês vejam que depois de estressar aqui, logo depois da virada, a gente estressou a antepenúltima upper e acabou migrando para a banda inferior da banda de VWAP semanal. Demos um beijinho aqui na própria VWAP semanal e aí a gente foi parar exatamente no patamar de virada. O patamar de onde estava a VWAP semanal antes da virada da semana passada para essa semana. Mas aqui no 4 horas a BTC não tem mais para onde cair. O RSI estocástico está no zero. A gente na banda de VWAP mensal, né, no gráfico diário ancorado pela banda de VWAP mensal, isso aqui cada candle desse aqui é um dia. Vocês vejam que a gente agulhou para a banda inferior da banda de VWAP mensal, mas o corpo real está se segurando na própria VWAP mensal. A gente ainda não desenhou um corpo real para baixo aqui, ó, da VWAP mensal. Eu acredito que amanhã a gente deve promover um engolfamento aqui, ó, de retorno em direção às uppers, porque não tem espaço para a gente fazer um fundo duplo aqui com 21.350, já que isso descaracterizaria a nossa sequência ondulacional de Elliott lá no diário. Agora vamos partir para o diário no squeeze. Eu estava no gráfico diário ancorado na banda de VWAP mensal, cujo corpo real segue respeitando aqui a própria VWAP mensal. Agora eu estou no diário ancorado nas 3 linhas do canal de Keltner e na própria nuvem de Shimoku. E a gente percebe que, apesar da gente ter incursionado para dentro da nuvem na projeção, a gente ainda está transitando pela banda superior do canal de Keltner. Então, tecnicamente, isso aqui pode ser uma subonda corretiva de uma grande onda 3. Se amanhã a gente desenhar um corpo real aqui para baixo da mediana, ou seja, abaixo de 23.200, 23.100, aí é muitíssimo provável que a BTC vai estar desenhando aqui uma figura triangular de acumulação que vai acabar encontrando a nuvem. Aí a gente teria que rever a nossa sequência ondulacional de Elliott. Tudo vai depender do candle de amanhã para ver se essa onda 3 ainda está em vigor ou se a gente vai efetivamente encontrar a nuvem. Normalmente, transitando por esse setor mais espesso esverdeado, a gente promove uma repulsa magnética, como aqui, ó. Aqui, ó. A gente promove uma repulsa, como aqui, como aqui. O trânsito por cima do setor mais espesso, em algum momento, promove aquele pump espasmódico. É esse pump que deve levar a gente para o patamar de 30 mil dólares. Só que para isso, a gente não pode migrar para a banda inferior do canal de Keltner. Na projeção, a nebulosidade esverdeada não perdeu espessura, pelo contrário, a linha superior segue escalando em direção aos quadrantes mais tópicos, em que pese a violência dessa corretiva. Para quem me acompanha aqui no canal sabe que aqui a gente almoça a selvageria para jantar o caos. Então a BTC tem esse padrão, ela sobe desabando, mas sobe. Na seara fática, Sam Bankman-Fried, na verdade, era um cosplay de gênio. Os fatos contidos nas novas acusações ofertadas no Distrito Sul de Nova York dão conta, na verdade, de que ele era um incrivelmente estúpido. Ele criou uma série de investimentos translocados, colocou dinheiro dos clientes em projetos sem nenhum fundamento, botou dinheiro em avião caindo, enfim. O Sam Bankman-Fried fez uma lambança épica e agora promotores do Distrito Sul de Nova York ofertaram mais uma leva de acusações contra o infame fundador da FTX. E números quentes do índice preferido do Fed, que é o índice de preços de consumo, de bens de consumo, acabou vindo mais aquecido que o normal, e isso acabou impondo essa volatilidade que derrubou a Nasdaq. A Nasdaq, nesse momento, está tombando menos 2,02%. Vocês vejam que no intraday a BTC aqui
esgarçou a Lower e aí já ela deve acumular para retornar para a VWAP. Porque mesmo depois da virada da VWAP no intraday, normalmente o ativo busca aqui, ó, aqui virou para baixo, o ativo busca o patamar da VWAP do dia anterior. E com essa notícia, esses dados muito quentes da inflação relativa aos bens de consumo, que é o índice preferido do Federal Reserve, acabou abalando a Nasdaq e abalou também a BTC, que acompanha muito a Nasdaq. E o Banco Popular da China começa a injetar liquidez na ordem de 73 bilhões. Analistas estão dando conta de que esses 73 bi de dólar injetados pelo Banco Popular da China para retomar o crédito na China reaberta pós-Covid pode acabar, num segundo momento, favorecendo a BTC. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Na seara geopolítica e finanças internacionais, agora, depois do JP Morgan, os maiores bancos de Wall Street agora reprimem o uso do ChatGPT pelos seus respectivos corpos de funcionários. O que está acontecendo é que os bancos estão escrutinando o funcionamento do ChatGPT, lembrando que o uso da plataforma, da interface de inteligência artificial, acaba alimentando a inteligência artificial. E o que os banqueiros de Wall Street ainda querem entender é como o uso dessa interface de inteligência artificial, que é o ChatGPT, pode afetar os próprios investimentos, já que existem informações sensíveis e o uso indiscriminado do ChatGPT pode criar uma interface de inteligência artificial que eventualmente pode afetar até o mercado financeiro. Então está proibido o uso do ChatGPT em Wall Street. Começou com um movimento pelo JP Morgan e agora se espraiou por todos os grandes bancos de Wall Street. E o indicador preferencial do FED, que é os bens de consumo, subiu mais do que o esperado e isso coloca o Fed sob uma enorme pressão. Agora, analistas dão conta de que o target final da taxa básica de juros pode ir a 6,5%. E as últimas da guerra russo-ucraniana, enquanto a China pede paz, a inteligência norte-americana acredita que Pequim está avaliando entregar mais artilharia e drones a Moscou. Ou seja, gente, esse conflito não vai acabar tão cedo. O último discurso do Putin, ele deixou claro que ele está jogando um grande jogo de xadrez com o Ocidente. A BTC está muito volátil, não só por conta dos dados macroeconômicos, já que a inflação não dá trégua, a economia segue bombando na zona do euro e nos Estados Unidos. Então, a BTC acaba sentindo muito quando a Nasdaq sente. A Nasdaq está tombando menos 2%, BTC menos 3,54%. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a BTC também. De novo, fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.